Vamos lá. Eu tô aqui, eu tô nessa batalha faz tempo. Eu demorei para dar o depoimento porque a ideia é não vou chorar, não vou chorar. Me ajuda. Mas se chorar, tudo bem, tá? Tá, tudo bem. Obrigado a todos que estão aqui, plateia e jornalistas. Isso se repetiu. Quem bancou na minha doença foi Jô Soares. E não falou pra ninguém isso aí. 3 anos após sua partida, os últimos dias de Jô Soares revelaram um lado que quase ninguém conhecia. Eu achava que o Jô lidava mal com a coisa da morte. Ele tinha horror de enterro. Pessoas que ele amava morreram e ele não foi ao enterro. Eu tinha muito medo de como ele fosse lidar com esse momento. Longe das câmeras, o homem que fez o Brasil rir viveu em silêncio, isolamento e tomando decisões que só vieram à tona depois da sua morte. Por que Jô se afastou de quase todos? O que ele já sabia sobre o próprio fim? E por que 80% de toda a sua fortuna milionária ficou para a ex-esposa? Boatos antigos sobre sua vida íntima voltaram a circular. Justamente agora, quando ele já não pode mais responder. Hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu nos últimos dias de Jô Soares. E por que suas últimas escolhas dizem muito mais sobre quem ele era do que tudo o que vimos no palco. Você acha que conhecia Jô Soares fora das câmeras? Fica comigo até o final. Jô Soares foi um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. Humorista. Sobe lá e coloca a rede, vai! Eu? Só porque eu sou pequenininho. Ator. Não quero meu nome em bocas de Matilde. Escritor. O escritor Jô Soares publicou 10 livros. Um dos destaques foi o Xangô de Baker Street. Diretor e apresentador. Começando mais um Jô Soares 11:30 com o som do quinteto. Ele marcou gerações com sua inteligência afiada, humor elegante e curiosidade infinita. Foi o pioneiro do formato late night no Brasil, comandando por décadas programas que misturavam humor, entrevistas profundas e cultura, sempre com respeito e sagacidade. O que eu sou, metade do que eu sou eu devo a você. Você que acreditou Obrigado, em mim. obrigado. Que Obrigado a todos que estão aqui, plateia e jornalistas. Erudito, poliglota e apaixonado por livros, Jô transitava com naturalidade entre o popular e o intelectual. Ça va, c'est la première fois au Brésil? Première fois, premier jour. Espanhol, Me pongo como hombre. ¿Te pone como hombre? inglês. What in hell? What in heaven? Mais do que fazer rir, Jô sabia ouvir, provocar reflexões e contar histórias. What? Peraí, calma. What have you done to this girl? I swear I didn't touch Come on. E mesmo sendo uma figura gigantesca em público, escolheu viver sua vida pessoal com discrição, silêncio e humanidade. Marcas que o acompanharam até o fim. A decisão do testamento. Quando Jô Soares morreu, uma decisão tomada em silêncio começou a chamar mais atenção do que a própria despedida. O inventário que vai dividir os bens do humorista corre em segredo de justiça. Mas nesta semana vazou a informação de quem está no testamento de Jô. 80% de toda a sua fortuna milionária ficou para a ex-esposa. O apartamento hoje está avaliado em mais de 7 milhões de reais. Antes de morrer, o Jô passou o imóvel para o nome da ex-mulher. Não foi para parentes distantes. Não foi para grandes instituições. E nem seguiu o caminho que muita gente imaginava. O testamento foi mantido sob segredo de justiça. Mas meses depois, informações começaram a vazar. E o que veio à tona levantou questionamentos que ninguém esperava. Por que Jô fez essa escolha? O que aconteceu nos bastidores dos seus últimos dias?
E será que essa decisão tem relação direta com o isolamento extremo que ele viveu no fim da vida? Na sua opinião, essa foi uma decisão justa ou surpreendente demais? Fica comigo até o final, porque a resposta não é simples e envolve silêncio, perdas e um último pedido que quase ninguém conhecia. Por que a ex-esposa? Quando os detalhes do testamento começaram a circular, uma informação se destacou acima de todas as outras. Jô Soares deixou 80% de toda a sua fortuna para a ex-esposa. Um patrimônio estimado em dezenas de milhões de reais, incluindo o apartamento onde ele viveu seus últimos anos, em Higienópolis, um dos metros quadrados mais valorizados de São Paulo. Flávia Pedras foi casada com Jô Soares por 15 anos. Eles se separaram em 1998, mas permaneceram amigos até o final da vida dele. Ela ficou com o apartamento e com 80% da herança. Mas aqui surge a pergunta que ninguém conseguiu evitar. Por que a ex-esposa? Eles já não estavam mais juntos. Não tinham filhos vivos. E Jô sempre foi extremamente reservado sobre sua vida pessoal. Ainda assim, foi ela quem ficou com a maior parte de tudo. O testamento foi mantido em segredo de justiça. O inventário que vai dividir os bens do humorista corre em segredo de justiça. O que só aumentou os boatos. E, quanto menos se sabia, mais teorias surgiam. E eu faria a mesma coisa também. Que a partir do momento que ele tinha um grau de relacionamento com esses funcionários dele, eu acho super bem-vindo. Deixar parte da fortuna para os funcionários chamou a atenção de muita gente. Repercutiu na imprensa durante essa semana, na internet se falou muito sobre o assunto. Nos últimos anos de vida, Jô se afastou de quase todos. Amigos antigos, eventos públicos, a própria televisão. Mas ela permaneceu. Foi essa mesma mulher que acompanhou internações, decisões difíceis e o momento em que Jô precisou encarar uma verdade que já não dava mais para ignorar. O tempo estava acabando. E é exatamente aqui que a história muda de tom. Porque quanto mais Jô se afastava do mundo, mais claro ficava que suas últimas escolhas não eram sobre dinheiro. Eram sobre confiança, silêncio e despedida. Flávia Maria Pedras Soares, com quem eu fui casado 15 anos. E a gente se separou no papel, mas eu acho que o amor é difícil de separar. Então, é uma separação que não deu muito certo. Cada um leva a sua vida, mas a gente se vê sempre, se fala sempre. Eu conto com ela e ela conta comigo. Ela é o grande amor da minha vida. Tanto que o amor você não controla, não adianta separar, não adianta... E eu te pergunto, você acha que herança sempre fala de dinheiro? Ou, às vezes, fala de quem realmente ficou? O isolamento nos últimos anos. Nos últimos anos de vida, aquele homem que dominava plateias inteiras escolheu desaparecer. Sem entrevistas, sem eventos, sem aparições públicas. Vivendo recluso em seu apartamento em Higienópolis, Jô reduziu o contato com o mundo ao mínimo necessário. Poucos telefonemas, poucas visitas e um círculo cada vez mais fechado. A pandemia de Covid-19, em 2020, acelerou ainda mais esse afastamento. Da pandemia, que foi um momento muito difícil na vida dele, desde um pouquinho antes, 2016, por aí, até passada a pandemia, nós três nos fizemos muita companhia e a presença dela foi muito boa. A idade avançada colocava o apresentador no grupo de risco e o medo de se expor virou também uma forma de autopreservação. Para muitos fãs, ele simplesmente sumiu. Mas, nos bastidores, esse isolamento não era apenas cautela, era também consciência. Depois de meses sem ser visto, Jô fez uma última aparição pública em 2021. Foi breve, silenciosa e simbólica. Ele apareceu para se vacinar contra a Covid-19.
Um alívio, um grande alívio. Vacinem, pelo amor de Deus. Feliz? Muito, muito. Fala pro pessoal se vacinar, então, que vale a pena. Tá certo, tem que vacinar mesmo. Naquele momento, fez questão de declarar apoio à vacinação e à ciência. Algo que sempre defendeu ao longo da vida. Mas, para quem observou com atenção, havia algo diferente ali. O corpo mais frágil, o olhar cansado e uma sensação difícil de explicar. Como se aquele gesto simples carregasse um tom de despedida. Você também teve essa impressão quando viu essa imagem na época? Com o passar do tempo, os problemas de saúde se tornaram mais frequentes. Internações, limitações. E conversas que já não giravam mais em torno de planos longos. Em determinado momento, Jô reuniu pessoas próximas e deixou claro algo que surpreendeu muitos. Ele não queria lutar a qualquer custo. Preferia conforto à insistência. Preferia silêncio à dor. Preferia dignidade ao prolongamento artificial da vida. E foi nesse contexto que ele fez um último pedido, simples, mas profundamente revelador. Flávia Maria Pedra Soares, com quem eu fui casado 15 anos. E a gente se separou no papel, mas eu acho que o amor é difícil de separar. Então, é uma separação que não deu muito certo. Cada um leva a sua vida, mas a gente se vê sempre, se fala sempre. Eu conto com ela e ela conta comigo. Ela é o grande amor da minha vida. Tanto que o amor você não controla. Não adianta separar, não adianta, sabe? Se você não transforma essa separação em ressentimento, é um reencontro diário. Em 2022, já com a saúde bastante fragilizada, Jô Soares foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ali, longe dos aplausos, dos palcos e das entrevistas históricas, Jô fez algo que poucos têm coragem de fazer. Aceitou a própria condição. Segundo relatos de pessoas próximas, incluindo seu médico e amigo, Drauzio Varela, Jô reuniu familiares e pessoas queridas e falou com serenidade. Ele disse que viveu bem seus 84 anos, que teve uma vida plena e que não queria prolongar a vida a qualquer custo. Preferia conforto ao sofrimento, preferia lucidez à dor, preferia paz ao desespero. Seu desejo era simples e profundamente humano. Jô pediu para ficar em um quarto com a luz baixa, assistindo filmes antigos, aqueles que o acompanharam por toda a vida. Nada de discursos, nada de grandes despedidas, apenas histórias na tela. Enquanto a dele se aproximava do fim. Mesmo internado, Jô manteve aquilo que sempre foi sua marca fora das câmeras. Discrição absoluta. Sem alarde, sem exposição, sem espetáculo. E assim, em 5 de agosto de 2022, o coração de Jô Soares parou. A causa foi insuficiência cardíaca. A morte do humorista, ator, escritor, diretor teatral e gênio das telas e dos palcos, Jô Soares. Ele se foi aos 84 anos. Jô foi uma das mentes mais brilhantes da cultura brasileira. Em uma carreira de mais de 60 anos, conquistou milhares de fãs e criou personagens inesquecíveis que nos fizeram rir, pensar e nos emocionar. Naquele dia, o Brasil não perdeu apenas um apresentador. Perdeu uma voz única, um olhar curioso e um homem que, até o último momento, escolheu partir do mesmo jeito que viveu em seus últimos anos. Jô Soares tinha 84 anos e enfrentava problemas de saúde. O último trabalho foi aqui, no Teatro Tuca, em 2019. A causa da morte não foi divulgada pela família, atendendo a um pedido do próprio Jô Soares. O velório foi fechado, restrito a parentes e amigos mais próximos. Em silêncio. Você acha que aceitar o fim exige mais coragem do que lutar contra ele? A perda do filho, Rafael. Entre tantas conquistas, aplausos e reconhecimento, Jô Soares carregou uma dor que nenhum sucesso foi capaz de apagar. Jô teve apenas um filho,
Rafael Soares, fruto do seu primeiro casamento com a atriz Terezinha Millet Austrégésilo. Rafael foi diagnosticado ainda jovem com transtorno do espectro autista. E Jô, longe das câmeras, sempre fez questão de protegê-lo do olhar público. Mas, em 2013, veio o golpe mais duro. Rafael descobriu um câncer no cérebro. Uma doença agressiva, rápida, implacável. Pouco mais de um ano depois, em 2014, Rafael faleceu aos 50 anos de idade. Rafael morreu em 2014, aos 50 anos. Para Jô, aquilo foi devastador. Ele chegou a dizer que aquele foi o maior pesadelo da vida de um pai. A perda de um filho foi o que Jô definiu como a maior dor da vida. O pesadelo de todo pai, a inversão da ordem natural das coisas. E pela primeira vez, o homem conhecido pelo humor afiado apareceu diante do público. Quebrado. Dias após a morte do filho, Jô voltou ao ar. Mas não foi um programa comum. Com a voz embargada, os olhos marejados e pausas longas de silêncio, ele prestou uma homenagem ao filho em rede nacional. Agradeceu as mensagens, contou histórias íntimas e mostrou um Jô que o Brasil raramente via. Frágil, humano e profundamente ferido. Ali, muita gente percebeu algo importante. Depois daquela perda, Jô nunca mais foi o mesmo. O sorriso continuou existindo, mas ficou mais contido. O humor permaneceu, mas ganhou silêncio entre uma piada e outra. Você consegue imaginar seguir a vida depois de perder um filho? A generosidade silenciosa. Após a morte de Rafael, Jô ainda permaneceu 2 anos na televisão. Mas quem acompanhava de perto sentia. Algo havia mudado. Pouco tempo depois, veio a aposentadoria. E junto com ela, o início de um afastamento que só aumentaria com os anos. A dor que ele nunca conseguiu verbalizar completamente passou a se manifestar em silêncio. E talvez seja exatamente por isso que, no fim da vida, Jô tenha escolhido partir do mesmo jeito que viveu após perder o filho. Reservado, discreto. Eu acho que é a minha maneira de viver, inclusive. Quer dizer, dificilmente eu saio de casa. E cercado apenas por quem realmente importava. Enquanto o público via o apresentador consagrado, nos bastidores, Jô Soares fazia questão de não aparecer. Eu tenho evitado, inclusive, estreias, vou assistir um espetáculo. Nunca na estreia, apesar de ter grandes amigos. Segundo relatos revelados após sua morte, Jô ajudou muitas pessoas sem jamais permitir que isso viesse a público. A generosidade dele era do tamanho dele. O coração dele, idem. Teve momentos, eu fazendo faculdade, ele parava de fazer o que ele estava fazendo para me ensinar algumas coisas de faculdade, para ver o nível de bondade desse Jô. Nada de discursos, nada de holofotes, nada de agradecimentos. Um dos casos mais marcantes foi o de um fotógrafo que trabalhou durante anos com ele. Mas o Ricardo Martins, que foi fotógrafo do Jô Soares por quase 30 anos. Quase 30 anos. O Ricardo não se impressionou muito com isso. Em 2010, o profissional foi diagnosticado com leucemia e precisou se afastar do trabalho. Com medo de perder tudo, ele procurou Jô para avisar que precisaria se ausentar. A resposta foi simples e definitiva. E o Jô, na primeira vez que eu conversei sobre isso, que eu precisava me ausentar por causa da doença, falou, fica tranquilo, a gente cuida das coisas aqui. Durante todo o período do tratamento, Jô pagou o salário do fotógrafo integralmente, mês após mês, sem anunciar, sem contar para ninguém. Depois, o Willem, o diretor do programa, me trouxe um envelopinho branco. A hora que eu abri, tinha o meu salário lá. E isso se repetiu. Quem bancou na minha doença foi Jô Soares. E não falou para ninguém isso aí. Quantas pessoas você acha que Jô ajudou? Sem nunca contar para ninguém? Esse comportamento se repetiu outras vezes.
Funcionários antigos, pessoas próximas, amigos em dificuldade. Foi entrevistado que ele era dono de uma coleção de discos raríssimos. E por ocasião de uma dificuldade que ele estava passando financeira, ele estava se desfazendo dessa coleção de discos. O Jô, depois que terminou, ele perguntou quanto o rapaz queria pela coleção de discos, falou, X. Falou, eu compro essa sua coleção. Comprou a coleção de discos do rapaz e não ficou com a coleção ficou com o rapaz. Foi só um meio de ajudá-lo. Jô ajudava como quem pede silêncio em troca. Para ele, bondade não era espetáculo. E isso ajuda a entender uma escolha que, à primeira vista, chocou muita gente. Além de destinar 80% de sua fortuna à ex-esposa, Jô também deixou parte da herança para pessoas que trabalharam com ele por anos. E os outros 10% foram divididos entre os funcionários que trabalharam por muitos anos ao lado dele, em casa ou nos projetos artísticos. Funcionários domésticos, motorista, uma amiga pessoal de longa data e mais. 10% o humorista deixou para a responsável pela administração da carreira dele. Antes mesmo de morrer, Jô já havia doado grandes quantias para instituições que cuidam de pessoas com autismo em diferentes estados do Brasil. Nada disso foi anunciado em vida. Nada disso virou manchete enquanto ele respirava. Somente depois da sua morte, o Brasil começou a enxergar quem Jô Soares realmente era, quando ninguém estava olhando. Deixar parte da fortuna para os funcionários chamou a atenção de muita gente. Repercutiu na imprensa durante essa semana, na internet se falou muito sobre o assunto. Que a partir do momento que ele tinha um grau de relacionamento com esses funcionários dele, eu acho super bem-vindo. O legado além do dinheiro. Entre os bens deixados por Jô, havia algo que ele valorizava mais do que dinheiro. Sua biblioteca pessoal, com mais de 5.000 livros. Ele vivia no andar de baixo e no de cima fez uma grande biblioteca com mais de 5.000 livros. Livros que acompanharam sua formação, seu humor, sua curiosidade infinita. Pouco antes de morrer, ele ainda planejava dirigir sua última peça de teatro. Mas o destino não permitiu. A pneumonia chegou. O tempo encurtou e o palco ficou vazio. Na sua opinião, o maior legado de Jô foi o humor, ou a humanidade que ele escondia. No fim, Jô Soares deixou muito mais do que dinheiro. Deixou silêncios, escolhas difíceis e um legado que só se entende quando olhamos além das câmeras. O homem que fez o Brasil rir partiu do jeito que viveu seus últimos anos. Discreto, reservado e cercado apenas por quem realmente importava. E agora, eu quero saber de você. Qual é a lembrança mais marcante que você tem de Jô Soares? Deixe a sua homenagem nos comentários, se inscreve no canal e assiste o vídeo que está aparecendo na sua tela. A gente se vê lá.